Olá, pessoal, e bem-vindo a mais uma aula aqui nesta videoaula. E agora a gente vai dar continuidade ao que a gente estava falando da norma 7187. A gente já falou dessa norma sobre as ações permanentes. Lembra lá? Todas aquelas ações permanentes que nós falamos. E agora a gente vai falar sobre as ações variáveis. Então, vamos à norma. Dentre as ações variáveis, a gente vai primeiro nomear aquilo que a norma entende como as 7 ações variáveis que eu devo colocar na minha estrutura. Então, ações variáveis são ações de caráter transitório e compreende dentre essas 7, né? Nós temos aí, então, a NBR 7188 e 7189, que vai falar sobre cargas móveis. Então, quer dizer que isso aqui é uma norma à parte. Nós temos as cargas de construção, as cargas do vento, que também é uma norma à parte, norma 6123, o empuxo de terra provocado por cargas móveis, pressão da água em movimento, o efeito dinâmico do movimento das águas e, por último, as variações de temperatura. E agora a gente vai passar por cada uma delas. Aqui está um fluxograma para que você entenda quais são as ações que eu devo considerar na minha estrutura frente à NBR 7187. Então vamos falar primeiro da cargas móveis. Olha, as cargas móveis é uma norma à parte, a 7188, e ela fala o seguinte: carga móvel rodoviária e de pedestre em pontes, viadutos e passarelas. Essa norma subdivide em 3 itens: pontes e viadutos, passarela e carga móvel em estruturas de garagem. Então, isso aqui vai ser uma aula à parte que nós vamos estudar na norma 7188. Então, vamos dar continuidade às ações variáveis. A próxima, cargas de construção. A norma coloca o seguinte trecho: do projeto e cálculo estrutural devem ser considerados as cargas passíveis de ocorrer durante o período de construção. Pronto, é isso que ela fala. Por que nós temos que entender isso? Nós temos que entender o seguinte: nós temos pesos e equipamentos muito pesados que vai ocorrer no nosso processo de construção, eu preciso considerar como uma carga variável, estruturas auxiliares para a montagem da minha ponte, estruturas auxiliares para o lançamento de materiais, como, por exemplo, um caminhão betoneira. Por exemplo, eu aqui defini como minha ponte ser uma ponte em viga, né? Uma ponte pré-moldada em viga. E o que eu vou usar para a estrutura de lançamento? Eu vou usar guindastes. Esses guindastes eu tenho que colocar como ação variável dentro da minha ponte, no processo de construção? Sim, eu preciso considerar. E está aqui a norma falando para mim que eu preciso considerar esses equipamentos, essas estruturas auxiliares de montagem e lançamento. Tá, beleza? Então vamos continuar. Agora a gente vai falar sobre cargas do vento. Cargas do vento, o que nós vamos comentar nesse vídeo aqui é que ela fixa as condições de ação estática e dinâmica do vento. Isso aqui é uma norma à parte, a 6123 de 88, está sofrendo revisão atualmente em 2020. Então essa norma aqui ela está em revisão, só para avisar vocês. E nós vamos ter uma aula sobre o efeito do vento. Então vamos continuar com as nossas ações variáveis. Agora, empuxo de terra pelas cargas móveis. Lembra lá em ações permanentes que eu também tenho empuxo de terra. Só lembrando mais ou menos, o empuxo de terra seria o peso que o meu solo está fazendo na minha estrutura de contenção da ponte, ou mesmo o peso que o meu solo está fazendo na minha superestrutura da ponte. Porque lembra lá que a superestrutura pode funcionar como arrimo. E o empuxo de terra por cargas móveis? O que acontece? O carro, quando ele vai chegando perto da ponte, ele tem aceleração, ele tem frenagem, ele tem o próprio peso do carro, e força é massa vezes aceleração. Ou seja, esse carro ele vai ocasionar uma força também na minha estrutura de contenção da ponte. Então aqui está um esquema de como isso funciona. Então o carro ele vai ter um peso. Aqui eu vou ter o quê? Um empuxo provocado pelo meu solo. E como que a norma pede para eu colocar o peso desse carro na minha estrutura?
eu vou considerar como um peso equivalente de solo. Então aqui eu transformo meu carro em um carregamento e esse carregamento eu transformo com um peso equivalente de solo e somo ao meu empuxo. Entendeu? Então aqui o meu empuxo provocado por cargas móveis está adicionado ao meu empuxo lá das ações permanentes. Então, vamos dar continuidade aqui só para que você possa pausar o vídeo e ler o que a norma entende como empuxo pelas cargas móveis. Eu estou fazendo isso para que você possa ter mais material para estudo. Então vamos lá para a pressão da água em movimento. Né? A pressão da água em movimento é sobre os elementos de infraestrutura e também de mesoestrutura, que são o quê? Lembra lá, infraestrutura são as minhas fundações, né? E a minha mesoestrutura são os meus pilares e aparelho de apoio. E vai ser essa força de pressão que vai ocasionar nestes elementos. Lembrando que uma força de pressão uma força equivalente é quilonewton por metro quadrado, ou seja, é uma força sobre área. A norma entende que é um K e uma velocidade elevada ao quadrado. Essa velocidade é a velocidade de água, que nós vamos considerar em metros por segundo, e o K é um coeficiente dimensional, cujo valor varia com a geometria que o meu elemento está fazendo a interação entre a água e a estrutura. Então, se eu considerar, por exemplo, um elemento circular, qual que é o valor do meu K? É o valor de 0,34. Mas, professor, a maioria dos nossos elementos são retangulares. Então, se são retangulares, a norma também ela traz uma tabela para o ângulo de incidência da sua água no seu elemento de seção retangular. E aqui estão os valores do K. Então, pessoal, viu aí? Então, aqui a gente viu então os valores do K referente à posição do pilar e o ângulo de incidência da água. Então, vamos dar continuidade. Vamos falar sobre o efeito dinâmico do movimento das águas. O efeito dinâmico do movimento das águas, a norma simplesmente vai falar para que você se remeta à teoria de hidrodinâmica. É isso que ela fala. Só para que a gente lembre o que é essa hidrodinâmica. Você já aprendeu isso, ou em fenômeno dos transportes, ou em hidráulica, que é o quê? A equação de Bernoulli, já é bem conhecida com você, já é a evasão, né? Equação de vazão, equação de continuidade de tubos, ou seja, vazão 1 é igual a vazão 2. Aí tem lá tubo de Pitot. Lembra? A norma vai falar o seguinte, que então o efeito dinâmico das ondas e das águas deve ser medido através da hidrodinâmica, ou seja, deste estudo que nós já fizemos em fenômeno de transportes, hidráulica, sobre a água. Continuando, e por último nós vamos ter, não menos importante, a variação de temperatura. A norma entende o seguinte, que a variação de temperatura tem variações uniformes e não uniformes. Para variações não uniformes, eu considero uma variação de temperatura mínimo de 5 graus. Se eu tenho elementos agora com variação uniforme, com dimensão que não seja superior a 70 centímetros, então a norma pede para que você coloque variação de temperatura de 5 a 10 graus. Agora, se eu tenho elementos cuja menor dimensão não seja superior a 50 centímetros, ela pede para eu considerar uma variação de temperatura de 10 a 15 graus. Basicamente, são essas três considerações que a norma entende para eu colocar como variação de temperatura. Para que você consiga entender um pouco mais, eu estou postando aí um slide bônus para que você possa parar e ler. Isso aqui são trechos tirados na íntegra da norma, para que você consiga entender melhor o que eu estou falando. E assim a gente passa por todas as nossas ações variáveis, né? Passamos por cargas móveis, cargas de construção, cargas do vento, empuxo, pressão da água, efeito dinâmico e variação de temperatura. Lembrando que cargas móveis e cargas do vento são duas coisas que nós trataremos nas nossas próximas duas aulas, porque são normas separadas e específicas. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais para todos vocês.